Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou contar pra vocês o resumo do livro O Código da Mente Extraordinária. Gente, esse livro é muito bom. Eu simplesmente gostaria de ter lido ele muitos anos atrás, porque ele traz vários insights e informações legais. Ele tem também algumas leis depois do final que ele passa por cada capítulo. Eu anotei todas elas e vou repassar com vocês, tá bom? O livro começa explicando que existe basicamente um código invisível que molda como as coisas funcionam. Ele determina as regras do jogo, mas que esse código ele pode ser hackeado. E aí ele explica sobre algo que ele chama de a paisagem cultural. A paisagem cultural, ela seria as regras que nós internamente acreditamos que deveríamos seguir. Ele conta que existem dois mundos. Um deles é o mundo físico, da verdade absoluta, por exemplo. Todos nós sabemos que o fogo é quente, que a água é molhada. Isso faz parte do mundo físico, da verdade absoluta. Ela vai ser uma verdade para mim e para qualquer outra pessoa em qualquer outra parte do mundo. E o outro seria a verdade relativa, ou seja, não necessariamente uma regra que serve para mim vai servir para outras pessoas. Por exemplo, existem religiões que acreditam que não podemos comer carnes ou certos tipos de carnes. É uma verdade relativa, porque é uma verdade que pode servir para aquela pessoa daquela religião, mas ela não serve para todo mundo. E aí no livro ele fala que uma das chaves para ter uma mente extraordinária é saber quais regras seguir e quais não. E aí ele dá a primeira lei que ele considera. Eu vou ler ela para vocês. Lei 1. Transcenda a paisagem cultural. Mentes extraordinárias são boas em ver a paisagem cultural e são capazes de escolher seletivamente as regras e condições a seguir em comparação com aquelas que devem questionar ou ignorar. Portanto, elas tendem a tomar o caminho menos percorrido e inovar sobre as ideias do que significa viver verdadeiramente. O que ele quer dizer com isso? Uma mente de uma pessoa extraordinária, ela vai questionar. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma faculdade porque ela de fato quer seguir aquela profissão, ou ela quer fazer uma faculdade porque todo mundo da sua família fez a faculdade, que é basicamente fazer a segunda coisa que ele coloca no livro. Ele intitula de questionar as regras estúpidas. O que são regras estúpidas segundo o livro? Ele fala que é uma regra adotada pela sociedade para simplificar a sua compreensão do mundo. Ele explica que nós temos alguns mecanismos de infecção, que é por onde essas regras estúpidas se estabelecem. Por exemplo, através de algum tipo de doutrinação na infância, figuras de autoridade, incertezas interiores. Quando nós não questionamos se aquilo que nós fazemos porque realmente nós queremos fazer, aquilo faz sentido e é o melhor para nós, ou se nós estamos fazendo só porque alguém nos ensinou, porque alguém disse que tinha que ser daquele jeito e pronto, porque nós crescemos crendo naquilo. E aí ele vem com a segunda lei. A segunda lei que ele coloca é: questione as regras estúpidas. Basicamente ele diz assim: mentes extraordinárias questionam as regras estúpidas quando sentem que elas não estão alinhadas com seus sonhos e desejos. A diferença entre ser um simples rebelde e ser um visionário é o tamanho da regra estúpida que se está disposto a questionar e as medidas que serão tomadas para mudá-las. E ele passa um teste para ser feito para nós podermos conseguir questionar essas regras, né? Que é estabelecido por algumas perguntas. A primeira é: ela é baseada em confiança e esperança na humanidade? 2. Ela viola alguma regra de ouro? Regra de ouro seria o tipo de regra que é considerada assim inquestionável. Por exemplo, uma regra de ouro é o respeito para com o próximo. Isso é uma regra que todos nós, como seres humanos, temos que ter. A terceira é: eu a assimilei de alguma cultura ou religião? Aqui vale um adendo. Aqui ele está pedindo para você questionar se existe alguma regra que você segue. E, por exemplo, você segue uma regra da sua religião, se ela faz sentido para você, tá? No exemplo dele, quando ele era criança, o autor do livro, ele fazia parte de uma religião que não podia comer carne. E um dia ele viu um hambúrguer e quis muito comer o hambúrguer. E ele chegou na mãe dele e perguntou por que eles não podiam comer carne e se ele poderia experimentar o hambúrguer.
Através do argumento dele, que foi que se é proibido comer carne, então tem um monte de gente que tá fazendo errado e que come hambúrguer, ele conseguiu convencer a mãe dele, quando ele era uma criança, a deixar ele experimentar esse hambúrguer. Ele disse que ele não gostou, mas assim, valeu a experiência. E ele diz para questionarmos nesse sentido. Se fizer sentido para você a regra, você pode continuar seguindo, mas você tem que seguir tendo a consciência de que é uma escolha, entendeu? E não apenas algo que você faz sem nem saber por que faz. Que é basicamente o que fala o quarto item, que é, ela se baseia em escolha racional ou contágio. Tipo, porque todo mundo faz, eu tô fazendo. E o quinto item é, ela atende a sua felicidade? Essa regra que você tá seguindo, ela é algo que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos? Ela te leva mais para perto deles? Essas são 5 perguntas que ele coloca no livro para nós fazermos e questionarmos se nós seguimos regras que fazem sentido pra gente ou se nós seguimos regras que ele chama, de regras estúpidas, que são coisas que a sociedade, que a forma como as coisas acontecem, tipo, os nossos avós, os nossos pais, e nós chegamos e fizemos algo que pode não nos fazer bem, e nós não questionamos, continuamos fazendo, entendeu? E aí ele comenta que quando nós começamos a questionar essas regras, nós começamos a hackear a nossa vida, nós assumimos o poder sobre ela, nós conseguimos aumentar o controle das nossas vidas e nós começamos a tomar as decisões que vão nos levar a realizar os nossos objetivos e seremos os únicos responsáveis por isso. E no terceiro capítulo ele coloca que nós devemos praticar a engenharia da consciência. A terceira lei diz o seguinte: mentes extraordinárias compreendem que o seu desenvolvimento depende de 2 fatores: os modelos de realidade que adotam sobre o mundo e os seus sistemas de vida. Elas avaliam os modelos e sistemas e se atualizam frequentemente. E aí ele comenta sobre as limitações do modelo da realidade e os sistemas de vida. E ele fala que um desses itens é que no nosso sistema falta modelos modernos para nós termos mais consciência à nossa volta e que nós só estamos começando a compreender o nosso mundo. Ele comenta nessa questão, por exemplo, de nós termos mais consciência sobre a nossa mente, sobre o mundo à nossa volta e de questionar isso quando ele comenta de uma experiência onde eles foram em uma aldeia e era uma aldeia assim muito distante, totalmente isolada da civilização, de tal forma que os hábitos, os rituais daquele povo foi mantido. E um dos hábitos que eles tinham era de se reunir às 4 horas da manhã, eles acordavam todos os dias às 4 horas da manhã e se reuniam ao redor de uma fogueira. E eles comentavam sobre como foi a noite deles, os sonhos que eles tiveram. Os mais novos pediam conselhos para os mais velhos. E era como se eles vivessem em 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo é quando nós estamos acordados, lúcidos, como nós estamos agora vendo um vídeo. Mas também quando você dorme, quando eles dormiam, esse é como se fosse um outro mundo que eles também consideravam, os sonhos deles, as coisas que aconteciam. E esse é um hábito que eles têm, mas que nós, por exemplo, não temos, nós não consideramos da mesma forma, não é mesmo? E aí ele comenta sobre como hoje a nossa sociedade, ela é muito limitada nessa questão, quando se trata da questão da evolução espiritual, né? Nós evoluímos como sociedade, construímos prédios, construímos carros, grandes coisas, mas no sentido espiritual nós não avançamos, né? Ele diz que é como se a nossa parte espiritual estivesse presa no passado e não tivéssemos trazido ela à tona, trazido ela hoje. E aí ele comenta que nós devemos fazer uma avaliação sobre o que ele chama de as 12 áreas de equilíbrio. Essas 12 áreas de equilíbrio são relacionamento, amizade, aventura, ambiente, saúde e bem-estar, vida intelectual, habilidades, vida espiritual, carreira, vida criativa, vida familiar e vida comunitária. Nós devemos fazer uma avaliação sobre qual a nota que nós acreditamos que nós damos para essas áreas da nossa vida. Será que há alguma coisa que nós podemos fazer para melhorar elas? E aí a quarta lei traz a seguinte reflexão: nós devemos reescrever os nossos modelos de realidade. E aí ele fala que mentes extraordinárias têm modelos de realidade que lhes permitem sentir-se bem consigo mesmas e poderosas para mudar o mundo,
para que correspondam às suas visões. E aí, nesse capítulo também, ele passa 2 exercícios para a gente fazer. Um deles é o exercício da gratidão. Como que funciona o exercício da gratidão? Ou quando você acorda, ou antes de dormir, você vai pensar em pelo menos 5 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Por exemplo, hoje eu fui grata porque eu fui pro meu trabalho, eu não peguei trânsito. Ou eu fui grata porque alguém foi gentil comigo. A gratidão ela pode ser relacionada a qualquer coisa, desde coisas pequenas ou coisas grandes. Eu sou grato porque hoje fez um clima gostoso, por exemplo. Hoje tá friozinho e eu adoro frio. Eu estou grata porque esse dia tá na temperatura que eu gosto. E o segundo exercício é o que eu amo em mim. Antes de dormir, você pensa o que é que você fez naquele dia que você ficou orgulhoso. E isso, gente, pode ser qualquer coisa, entendeu? Você pode ficar feliz porque você fez algo diferente, porque você deu um passo que você queria dar há muito tempo e não deu. Porque você bebeu, por exemplo, 2 litros de água e você não tem o hábito de beber água. Pode ser qualquer coisa, porque você iniciou uma dieta, porque você foi aquele dia na academia mesmo estando frio. Desde as pequenas até as maiores coisas. A ideia é criar um hábito de exercitar isso todos os dias. Todos os dias lembrar de pelo menos 5 coisas pelas quais nós somos gratos e de pelo menos uma coisa que nós nos orgulhamos, nós ficamos felizes conosco mesmo. E aí ele passa 2 ferramentas para reescrever o modelo de realidade. O primeiro deles é você questionar se o modelo de realidade que você está seguindo é uma verdade absoluta ou relativa. E o segundo é, isso realmente significa o que eu penso que significa? Por exemplo, às vezes alguém pode ter uma atitude com você e você tem uma opinião sobre a pessoa. Sei lá, às vezes você deu bom dia para alguém e a pessoa não respondeu e você pode estar achando que a pessoa foi mal educada, por exemplo. E às vezes a pessoa estava com fone de ouvido, estava ouvindo música, estava distraída. Isso não significa que ela foi mal educada com você, às vezes pode significar que ela simplesmente não te ouviu. E aí, depois de aprimorarmos os nossos modelos de realidade, nós vamos para o 5º item, que significa aprimorar os sistemas de vida. Quando eu falar 4 e um título, é o capítulo, tá, gente? Então é o capítulo 5. E aí ele fala que pessoas extraordinárias descobrem sistemas extraordinários eficientes. Como que nós podemos fazer isso e descobrir sistemas eficientes? Seria através do processo de descoberta que nós vivenciamos, através de livros, palestras, seminários, workshops. Através desse vídeo mesmo você está tendo acesso a outros diferentes sistemas em que você pode aprender e aprimorar. E ele fala que nós temos que ter uma coisa chamada taxa de renovação. É de tempos em tempos nós avaliarmos se aquilo que nós estamos fazendo está sendo feito da maneira mais eficiente. Vamos supor que você vá para a academia. Você sabe que de tempos em tempos o treino ele vai mudar, os pesos vão mudar. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre em constante aprimoramento. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Para nós conseguirmos saber se nós estamos fazendo isso correto, nós definimos parâmetros e formas de mensurar isso, que seria, vamos supor que você está investindo, qual que seria um parâmetro? O parâmetro seria você pegar e calcular, eu quero investir um valor X por mês e eu quero Y de rendimento. Ou se você, por exemplo, está fazendo uma dieta, você vai ter ali seus parâmetros e mensurações, por exemplo, eu quero emagrecer tanto, por exemplo. Você consegue verificar através de um número, através de uma informação, de um dado, se aquilo está dando certo e você está alcançando ou mantendo o seu objetivo. A lei número 5 que ele coloca diz que nós devemos aprimorar os nossos sistemas de vida. Ele diz que mentes extraordinárias consistentemente passam tempo melhorando e medindo novos sistemas para serem aplicados à vida, ao trabalho, ao coração e à alma, e que eles estão em um constante e perpétuo estado de crescimento e inovação pessoal. Ele pede para nós avaliarmos e pensarmos no que significa ser a felicidade para nós e como que nós podemos ser felizes no presente. Temos que refletir sobre quais são as nossas metas e visões de futuro. Eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês, que vocês consigam se questionar, fazer os exercícios do livro, verificar quais áreas da sua vida você gostaria de mudar algumas coisas,
quais os questionamentos, quais são as regras que você gostaria de parar de seguir. E você já sabe, né? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se acha que esse conteúdo pode ser útil para um amigo, uma amiga, alguém da família, compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!